Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Primeiro dizer que eu estou me recuperando aí de uma virose, né? O Rio de Janeiro tem muita gente assim. Assim que eu voltei do jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense, eu fiquei arriado, rapaz. As últimas 48 horas aí, realmente, muito repouso, né? Remédios, e acabei não fazendo vídeos para vocês. Mas nesse meio tempo aí, o Botafogo resolveu, no finalzinho da janela, contratar um jogador. E aí, quando eu estava fazendo esse vídeo aqui, o Botafogo anunciou ele oficialmente. Então, acabou que o timing também tá legal para falar dele, né? Trata-se do Cuiabano, lateral esquerdo, de 21 anos, que o Botafogo está comprando do Grêmio, né? Valores aí aproximados de $1,5 milhão, né? Com contrato até 2027. No final desse vídeo aqui, a gente vai deixar alguns lances aí do Cuiabano. Vocês sabem que toda vez que o Botafogo contrata um jogador, eu coloco aqui os vídeos de melhores momentos desse atleta para a gente tentar perceber ali um pouco de como é que o atleta joga, as principais virtudes ali desse vídeo de melhores momentos do jogador. Mas a princípio, assim, eu queria falar um pouquinho do Cuiabano, porque ele é um jogador que tem um currículo que me agrada, né? Ele é jovem, mas já tem um currículo que a gente deve levar em consideração algumas situações. Ele é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 desde os 17 anos, então ele tem vivência de seleção nas categorias de base. Isso é muito importante. Lateral é uma posição escassa hoje no mundo, cara. Tá difícil da gente formar bons laterais, tanto esquerdo quanto direito, hoje em dia. E o Botafogo consegue comprar um lateral esquerdo com passagem na Seleção Brasileira na categoria de base, por $1,5 milhão. Isso é muito barato. A torcida do Grêmio está muito chateada com a diretoria por ter vendido o Cuiabano para o Botafogo a esse preço. O Cuiabano que já chegou a ser especulado em times do exterior. O Botafogo aproveitou que o contrato dele estava se encerrando lá no Grêmio, ele não vinha aceitando as propostas de renovação. O que se diz é que o salário que o Botafogo ofereceu ao Cuiabano vai aumentar aí 3, 4 vezes mais do que ele recebe atualmente lá no Grêmio. Então o jogador acabou aceitando o projeto do Botafogo, tá vindo para cá e aqui ele vai ter chances, cara. Vai ter chances por quê? Primeiro, o Marçal, infelizmente, está convivendo com lesões uma atrás da outra. Provavelmente o Botafogo, no final desse ano, não vai renovar com o Marçal. O Marçal vai encerrar a sua passagem pelo Botafogo nesse ano, né? Não deve haver renovação. E mais uma vez o Marçal está machucado, vai ficar um mês fora com uma lesão na panturrilha. Então o Cuiabano chega para disputar posição com outro jovem lateral, que é o Hugo, né? O Hugo também é um lateral jovem, é da base do Botafogo e vai ser bom até para o Hugo, vai ter essa trocação, né? Vão ser dois jovens jogadores disputando pela titularidade. O Cuiabano com um porte físico melhor, né? Um jogador que é mais alto, é mais forte, né? O Hugo é um jogador que ofensivamente hoje é o melhor lateral do elenco do Botafogo ofensivamente. Isso quem diz não sou eu, são os números, né? O Hugo tem muitas assistências, e isso não estou falando só do Botafogo não, tá? O Hugo é um dos laterais com mais assistências no Brasil hoje, né? Mas o Hugo tem muitos defeitos defensivos, né? E o Cuiabano chega até para revezar essa questão com o Hugo, né? O Cuiabano tem também deficiências defensivas, mas ele é um jogador capaz de ganhar mais duelos, né? Um jogador que tem, como eu disse, uma vantagem física em cima do Hugo neste momento. Então, o Cuiabano pode chegar aqui no Botafogo e até fazer o Hugo crescer de nível, porque essa competição é muito sadia, né? Quando você tem um jogador ali disputando a titularidade contigo, você acaba, de certa forma, se motivando mais, treinando mais forte para você conseguir se manter ali como titular. Então, eu acho que vai ser importante para o Hugo, vai ser importante para o elenco do Botafogo, vai ser importante para o Arthur Jorge, essa disputa que a gente vai ter na lateral esquerda, até porque o Marçal realmente está difícil de contar com ele, visto que ele está sempre no departamento médico. Então, assim, muito boa essa contratação, muito boa essa aposta do Botafogo no Cuiabano, e a gente espera que ele vá muito bem aqui no Botafogo, ele que firmou contrato até 2027, né? O jogador acabou de chegar no Rio de Janeiro, chegou agora há pouco no Rio de Janeiro, e a gente torce pela felicidade, pelo sucesso do Cuiabano aqui no Glorioso. Beleza?
Antes de eu soltar o vídeo do Cuiabano para vocês, eu quero falar sobre a partida deste domingo entre Botafogo e Juventude, no estádio Newton Santos, jogo que será, né, às 18h30. Devemos ter mudanças na equipe titular do Botafogo. Lembrando que o Botafogo vai ter uma sequência de jogos bem pesada agora. Vai pegar o Juventude neste domingo, depois, quarta-feira, tem jogo da Libertadores, uma final. O Botafogo precisa vencer o Universitário se quiser ficar vivo na Libertadores. Depois, no domingo, Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, clássico. Depois, no outro meio de semana, LDU no Newton Santos pela Libertadores. Então, jogos muito difíceis em sequência. Então, o Botafogo tem que fazer o quê? O Botafogo tem que continuar, né, a sua trajetória e não estourar nenhum jogador. É isso que a gente pretende, né? Não pode estourar jogador, Botafogo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Então o Arthur Jorge está pensando nessa parte física também. Então precisa rodar um pouco o elenco. Alguns jogadores que estão no limite físico vão acabar ficando de fora, é normal. E aí um jogador entra depois no segundo tempo, descansa o outro e vai rodando o elenco para não estourar ninguém. Então a provável escalação do Botafogo amanhã, inclusive é uma notícia que o Vene Casagrande acabou de soltar lá no Twitter, é que o Botafogo deve ter algumas mudanças e o Arthur Jorge, no último treino, colocou a equipe titular com Gatito no gol, na lateral direito Gregory, improvisado, tá? Por quê? Provavelmente Matheus Ponte deve estar com o limite físico quase estourando e o Damian Soares acabou de voltar de lesão, então quando o jogador volta de lesão assim, geralmente ele não entra direto como titular, ele joga ali 20, 30 minutos, vai voltando aos poucos. Então provavelmente Gregory amanhã improvisado na lateral direita. Hugo na lateral esquerda, na zaga, Lucas Alter e Bastos. No meio-campo, mudanças. Patrick de Paula deve ganhar chances como titular. Marlon Freitas, que não jogou a última partida, ficou de fora, no time titular também. Então ele descansa o Danilo Barbosa e descansa também o Tietê, tá bom? Na frente, Eduardo, né, deve ganhar chance no time titular. Eduardo que estava fora nos últimos jogos. No ataque, Luiz Henrique ou Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares, tá bom? Então a gente deve voltar a ter a figura de um meio-campo, né? O Eduardo voltando ao time, saindo aí aquele formato de 3 atacantes, tá bom? Então algumas mudanças para esse jogo contra o Juventude. O Botafogo tem que se impor mais uma vez dentro da sua casa, tem que conseguir a segunda vitória seguida, tem que fazer valer o seu jogo como mandante, tá bom? Quero os comentários de vocês, o que vocês acharam dessa provável escalação desse jogo deste domingo e fique aí com o vídeo do Cuiabano, novo lateral esquerdo do Botafogo. Roda aí. Change, but you still the same, and you came into my life for me to tell you up, then just stay by my side. When you in the bin, you know where to find me. You brought to your roll, these diamonds and pearls, you wonder I got it. I know you ain't better than mama, your sisters, about anybody. Who do you with? Got you looking real lost, but let me come find you. I know you peeped in flashback memories right on your phone up. Just you and me, we were in the zone. Couldn't go 365 without being alone. Oh, you chasing it, like Red Bull or vodka, that's your favorite shit. You dangerous, them nights when you couldn't sleep when you were facing shit, that crazy shit. Well, all I did for you, I'm on some patient shit, amazing it. Cause now I know you know I'm one of a kind, I'm not that basic shit. Both I and you, so yeah, LA full of them fakes. Like pledge classes trying to turn up when it's late. They big bro me like I'm in charge of fame. Say I rush this, but you pleasure creep. It's like you a new person, you changed up on some Delta shit. So now what's your new nickname? Alias, your AKA and shit. Call me Big Dog, no, you hold my tongue before I say some shit. Smooth no cap, cause when I'm able, I be on my cane and shit. I'm dancing, man, don't hate the kid.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.